Olá, meus amigos, um bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Novamente aqui convosco para estudarmos as profecias do livro de Daniel. Estamos neste momento a estudar o capítulo 9 do livro de Daniel. O último vídeo que fizemos foi relativamente à oração que se inicia no capítulo 9, onde Daniel requer então que Deus tenha misericórdia do seu povo e que dê fim ao período de cativeiro. Após esta oração, o anjo Gabriel vem falar então com o anjo Gabriel vem falar então com Daniel, dando-lhe então a explicação. No capítulo 8, no versículo 27, tem então a indicação dos anos da visão das 2300 tardes e manhãs. E Daniel ficou atónito porque não conseguia entender a visão. Então, cerca de 10 anos mais tarde, o anjo Gabriel, após esta súplica de Daniel e após ele estar a estudar as profecias, como falámos no vídeo anterior de Jeremias e de Moisés, e ele ter entendido que havia 70 anos de cativeiro que estavam a terminar, ele pede intercessão pelo povo e em oração, súplicas e jejum, pede que Deus lhe dê a resposta para aquela visão que ele tinha tido e que não tinha entendido. Pois bem, esta revelação chega cerca de 10 anos posteriores a esta visão que ele tinha tido e vamos verificar então no capítulo 9 o que é que acontece. Em vez de o anjo lhe dar a explicação das 2300 tardes e manhãs, o anjo vai introduzir uma outra profecia, que é a profecia das 70 semanas, e que é essa profecia que nós vamos tentar entender hoje. Vamos então verificar na nossa Bíblia. Vamos começar a ler do capítulo 9, do versículo 20. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus pelo monte santo de meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha primeira visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. E ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Grande confusão, Maria, tanta coisa que após as 70 semanas iriam acontecer. Pois bem, vamos tentar, antes de continuarmos, entender então o que é que querem dizer estas coisas. Temos aqui a introdução então do novo período profético, 70 semanas determinadas sobre o povo, e estas 70 semanas iriam iniciar quando? Já agora vamos ler também o 25. Sabem e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Já agora vamos ler até ao 27. Depois das 72 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Que grande confusão, Maria! Afinal, onde é que estão os 2300 anos que falámos anteriormente? Pois bem, vamos então entender primeiramente o que é que significa aqui no capítulo 20. No capítulo 20, no capítulo 24, no versículo 24, peço desculpa,
Então, temos aqui 70 semanas determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. Cessar a transgressão, a palavra que é utilizada no hebraico sugere violações voluntárias cometidas por um inferior contra um superior. Se nós verificarmos no livro de Isaías, esta palavra no capítulo 2, no versículo 13, é usada em relação a um desafio aberto dos seres humanos contra Deus. Já agora podemos também abrir aqui no livro de... Ora, vamos ver aqui no livro de Ezequiel, não é no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, e vamos verificar aqui no capítulo 2 e no versículo 3 que diz o seguinte: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Aqui em Ezequiel é utilizado o mesmo termo, persha, para transgressão. Portanto, esta transgressão é uma transgressão dos filhos de Israel contra o Deus, contra um poder superior. Esta extinção da transgressão é feita por Jesus, quando Jesus, através do seu sangue, a rebelião contra Deus é esmagada e são oferecidas aos seres humanos os méritos que fluem do Calvário. Jesus percebe esta extinção, esta limitação, quando sobre eles são colocados os pecados do mundo no jardim do Getsemane. Nesta altura, temos então o extinguir da transgressão. Todos os pecados são colocados sobre ele. Depois da situação que nós tínhamos aqui, onde falamos a segunda que demos a indicação para expiar a iniquidade, parece a mesma coisa, mas aqui temos uma ideia de selo, um selar, que significa o perdão dos pecados. Desde a queda da raça humana a raça humana tem sido incapaz de viver de acordo com as normas de Deus, mas o Messias vai cuidar dos nossos fracassos. É também no jardim do Getsemane que Jesus pede a Deus que seja passado, Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando a vontade de Deus é feita, então, e Deus faz esta oração, a vida de Jesus sobre esta terra, o seu destino é selado. E então é dado fim aos pecados, de forma que ele recebe o peso de todos os pecados da humanidade. Depois temos expiar a iniquidade. Expiar a iniquidade. Expiar a iniquidade, como diz Paulo, em Colossenses, no capítulo 1, versículos 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em Jesus, habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Portanto, aqui temos também Jesus a dar uma paga através do seu sangue derramado inocente pelos pecados da humanidade. Também, se nós verificarmos no livro de Hebreus, vamos abrir o livro de Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 26 e no versículo 28, diz o seguinte, portanto, Hebreus 9, 26 e 28, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E depois, no 28, no versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Temos então aqui a paga dos pecados. Depois a outra situação que se cumpre também em Cristo é a situação da trazer a justiça eterna. Cristo tomou o nosso lugar na cruz, dessa forma concedeu-nos a abençoada condição de estarmos com Deus. Só pela fé podemos receber essa justiça que vem de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 53 e no versículo 11, dá-nos também
essa indicação. Vamos ver aqui no livro de Isaías, no capítulo 53. E no versículo 11 diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levantará sobre si. Estando aqui, então, Isaías a falar sobre o próprio Cristo. Depois, refere também no livro de Daniel, no versículo 24, selar a visão e a profecia. Quando Cristo se oferece em sacrifício, as profecias do Velho Testamento, que apontam para a sua obra expiatória, foram seladas, no sentido de que elas foram cumpridas. Existem várias profecias que se referem, então, ao Messias, à vinda de Jesus. E em Lucas, no capítulo 24, no versículo 19, também dá a indicação de que Jesus é considerado um dos maiores profetas. Portanto, nada melhor do que ele para poder então selar a transgressão. Selar a visão e a profecia. Depois temos também a seguir aqui o último, que é ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, mencionado aqui, não é uma pessoa, mas é o lugar santíssimo do santuário. Então, esta declaração refere-se à inauguração do começo do ministério intercessório de Cristo no santuário celestial, assim como no livro de Êxodo. Vamos ver se conseguimos abrir aqui na Bíblia Online. Assim como no livro de Êxodo, no capítulo 40 e no versículo 9, e depois também em Hebreus, vamos ver aqui, Hebreus 8, 11. Não, 8, 1. No livro de Êxodo, vamos então aqui ver, livro de Êxodo. Às vezes a Bíblia Online não quer funcionar. Já não é a primeira vez que acontece esta situação. Portanto, demoramos um bocadinho mais a procurar na versão escrita e impressa. Mas aqui no livro de Êxodo, no capítulo 40 e no versículo 9, diz assim o seguinte: depois então de ser feito o tabernáculo, diz o seguinte: e tomarás o óleo de unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás como todos os seus pertences, e serás santo. Muito bem, então temos aqui a unção do tabernáculo, que é o lugar santo, e depois em Hebreus 1, 8:1 diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministério do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Portanto, temos aqui a indicação do tal santuário celestial, do tabernáculo celestial, o qual o santuário terrestre foi feito à imagem do celestial, daquilo que havia no céu. Temos também então aqui a indicação das 70 semanas, que é referida aqui, e depois de verificarmos então todas estas coisas que iria dar fim após as 70 semanas que estavam determinadas e indicadas aqui na visão, para dar fim à transgressão, aos pecados, expiar a iniquidade,
trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos, ou seja, iniciar o ministério neste lugar do santuário, iria então ser terminada ao fim das 70 semanas. Nós já sabemos, como já foi indicado noutros vídeos, que de acordo com Ezequiel e Números, capítulo 4, 6 e Números 14, 34, um dia perfeito corresponde a um ano. Então temos as 7 semanas iniciais, que são faladas aqui, que correspondem aproximadamente a 49 anos, que acreditamos que seja a restauração de Jerusalém e do templo, que pode ter demorado este período, desde que foi dada a ordem. Ora, a ordem foi dada quando? A ordem foi dada no ano 457 a.C. Esta ordem foi dada para então se fazer a restauração do templo em Jerusalém, no tempo do reinado de Ciro. Portanto, no primeiro ano do reinado de Ciro, foram dadas, primeiramente, no ano 537 a.C., em Esdras, vemos de 1 até 5, capítulo 1, do versículo 1 a 5, foi dada a primeira ordem para restaurar, para a repatriação dos judeus. Depois, o segundo foi no reinado de Dario I, cerca do ano 519 a.C., que podemos ver em Esdras 6, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 12. E depois temos, finalmente, no terceiro ano, o terceiro decreto que foi promulgado, já na altura, no 7º ano do rei Artaxerxes, também conhecido como Assuero, em 457 a.C., em que foi então dada a ordem para a restauração de Israel. Muito bem, então temos depois 62 semanas, ou seja, 434 anos, e após estes se somarmos estes 434 anos ao período anterior, vamos dar a 27 depois de Cristo. O que é que aconteceu em 27 depois de Cristo? Se bem se recordam, foi então o batismo de Jesus. Depois de 27 depois de Cristo, temos aqui mais uma semana, portanto, aos 7 anos. O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, tendo sido a sua morte no ano 31 depois de Cristo, e depois temos um período aqui que as 70 semanas terminam no ano 34 depois de Cristo. Nós iríamos ver com mais pormenor este estudo das 70 semanas a partir da manhã. No entanto, fiquem já com esta ideia deste tempo profético que, de acordo com todas as profecias e com os livros que temos vindo a estudar e com todas as indicações, não só no Antigo, mas no Velho Testamento como no Novo Testamento, dá a indicação que quando o tempo fosse cumprido, o Messias viria. Quando fosse cumprido o tempo, o Messias morreria. E quando fosse cumprido todos os tempos que fossem mencionados, aconteceriam todas estas coisas. Portanto, há várias evidências, e aqui o ano 34 depois de Cristo temos a morte de Estevão, que foi a última oportunidade dada ao povo judeu para que ele aceitasse, portanto, o sacrifício de Cristo. A partir daqui, foi dada uma extensão a todo o povo mesmo não judeu, portanto, aos gentios, relativamente à salvação. Mas até aqui tinha sido, portanto, especificamente dado ao povo judeu. Amanhã iremos então continuar este vídeo e ver mais detalhes. É uma profecia bastante complexa de entender, de alguma forma, porque tem muitos detalhes, de forma que amanhã iremos continuar este estudo e tentar também começar a enquadrar o período dos 2300 anos, uma vez que esta profecia dá a indicação na língua original em que foi escrita, com a palavra de ratá, que são cortadas estas 70 semanas. Estas 70 semanas são cortadas de um período maior profético,
com início a partir da ordem dada para a restauração do templo em Jerusalém e também a libertação definitiva do povo judeu do cativeiro, no ano 457 a.C. Entretanto, tenham todos um bom dia e vemo-nos novamente aqui amanhã para continuarmos este estudo.